saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. É isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Olá, muito bom dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe essa quinta-feira, que seja de milagres, que seja de respostas. Mais uma vez, eu estou aqui lhe convidando para orar comigo, para orar conosco. Você que não nos conhece, eu sou o Bispo Formigoni, estamos aqui na Igreja Hospital da Alma e sempre iniciamos o dia apresentando a Deus as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos. Então, nesse momento, prepara aí um copo com água ou uma caneca com água, eu tenho aqui a minha preparada. Uma vez essa água consagrada, energizada por Deus, onde ela chegar ou em quem ela chegar, chegará o milagre, chegará o sobrenatural. É nesse momento que doentes são curados e cativos são libertos. É nesse momento que os céus abrem e a luz brilha na sua vida, dissipando as trevas. Se possível, feche os seus olhos, vamos orar. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Mais uma vez nós estamos aqui rendidos a Ti, apresentando ao Senhor a nossa vida como oferta viva, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O nosso culto racional, ou seja, nós aqui estamos, meu Deus, com a nossa vida 100% sendo depositada nas Tuas mãos, pedindo a Tua proteção, pedindo a Tua misericórdia, que esse dia seja de boas notícias, que esse dia seja de portas abertas, que esse dia seja de sinais, prodígios e maravilhas, meu Pai. Ó meu Deus, nós carecemos da Tua presença, nós reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer, reconhecemos o quanto somos pequeninos, o quanto somos dependentes de Ti. Então agora toca nessas pessoas, de maneira que se há alguém doente, que ela seja curada agora, que a dor desapareça, que a enfermidade vá embora. Se tem alguém escravo de um problema crônico, que essa pessoa seja livre, seja liberta. Abençoa, meu Pai, os inscritos no canal, abençoa a água que essa pessoa preparou, e ao beber dessa água, que ela receba a saúde física, saúde espiritual. Abençoa os trabalhadores, proteja as crianças. Abençoa esse país, meu Pai, que no legislativo, no executivo, no judiciário, venha predominar a Tua misericórdia, a Tua justiça. Ó, meu Senhor, faça resplandecer a luz do Teu rosto na vida destes que estão Te buscando agora. Pessoas que estavam aflitas, angustiadas, desesperançadas, mas eu sei que um toque do Teu poder muda tudo. Um toque do Teu poder transforma tudo. Então toca, meu Pai, toca. Muda a história, muda a condição dessas pessoas. Muda a situação dessas pessoas. Pois nós entregamos nas Tuas mãos esse dia. Entregamos os Teus filhos nas Tuas mãos. Guarda-nos, proteja-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga assim seja. Amém. Amém? Beba da água crendo no poder de Deus.
Eu vou deixar uma sugestão de palavra, de pregação. Se você puder ficar mais um pouco, mal não vai fazer não, só vai fazer bem. Você vai ouvir, você vai se alimentar de Deus. Quanto mais forte você está espiritualmente, mais você ganha imunidade contra o mal, contra os problemas. Tá? Se possível, deixa um like aí, um cliquezinho nesse joinha. Fazendo isso, você nos ajuda a evangelizar. Deus abençoe, bom dia. O que você precisa entender é que o sofrimento não é karma, o sofrimento não é destino, não é cruz, não é provação. Onde tem problema crônico antigo, uma área da sua vida que até hoje não mudou, tem um espírito agindo ali. Não quer dizer que você está endemoniado, não quer dizer que tem um demônio dentro de você, mas nessa área da sua vida, que está fadada ao fracasso, tem um demônio. Tem um espírito agindo justamente nessa área da sua vida. Tem pessoas que elas se voltaram para Jesus, elas buscaram o Senhor Jesus por conta de uma doença. E até hoje ela está doente. Tem outras que elas se voltaram para Jesus porque sofriam com problemas espirituais. Mas até hoje ela sofre. Tem pessoas que ela resolveu algumas áreas da sua vida através da fé, mas justamente aquela área que a trouxe para a fé, que a trouxe para Jesus, continua fracassada. Tem pessoas aqui que se especializaram no que fazem, são boas no que fazem, na vida econômica não são displicentes, negligentes, são pessoas que trabalham pra caramba, mas o resultado é nulo, quando não negativo. Fica com a sua vida de altos e baixos. Melhora um pouco, piora, melhora, piora. E quando que a sua vida vai estourar? Quando que você vai arrebentar? Quando que você vai ver Deus na sua totalidade? De uma forma extraordinária, acontecendo coisas extraordinárias, para quem olhar para essa área da sua vida e falar o seguinte: foi Deus que fez isso. Porque humanamente falando, você não teria condições de chegar onde chegou, de conquistar o que conquistou, de receber o que recebeu. Agora a pergunta é: será que Deus não quer ser glorificado na sua vida? Será que Deus tem prazer de ver as suas lágrimas? Qual é o pai que tem prazer de ver o filho gemendo, sofrendo? Nenhum. Qual é o pai que tem prazer na aflição do filho? A Bíblia diz: se o filho pedir pão, você não vai dar uma pedra. Isso você, que é humano, pecador. Se o filho pedir peixe, você não vai dar uma cobra. Se você, que tem a natureza pecaminosa, sabe fazer o que é bom para o seu filho, sabe e quer oferecer o que é bom para o seu filho, a Bíblia diz: imagina Deus. Será que Ele não quer mudar essa situação? Será que esse problema que você está enfrentando é maior do que o poder de Deus? Para Ele abrir o mar vermelho, a Bíblia diz que Ele abriu com o resfolgar das suas narinas. Com esse arzinho que sai do nariz, Ele abriu o mar vermelho. Ele fez água sair da rocha. Ele fez o maná cair do céu para 3 milhões de pessoas. Ele fez chover codornizes e deu carne para 3 milhões de pessoas comerem 30 dias, até sentir náuseas de tanta carne. Deus cumpriu com a palavra, com a promessa dele, na vida dos que creram, na vida dos que buscaram, na vida dos que usaram a fé, na vida dos que manifestaram a fé. Tem uma área da sua vida que está morta. Tem uma área da sua vida que está cheirando mal. Que está como Lázaro, que estava morto há 4 dias, e a Bíblia diz que estava cheirando mal. Mas até aquele que estava cheirando mal, apodrecendo,
Quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora, os órgãos, a carne, o que estava podre, se reconstruiu e ele saiu do túmulo. O Deus que faz ressuscitar o que estava podre, Ele não pode agora mudar a sua vida. Ele não pode agora, nesse momento, tirar o seu filho lá da Cracolândia. Ele não pode acabar com esse vício, com essa depressão que está aí. O Deus que fez chover pão para 3 milhões de pessoas, Ele não pode fazer chover clientes, vendas, contratos, oportunidades para você dar uma virada na sua vida econômica. O Deus que fez tantas maravilhas no passado, será que Ele envelheceu? Será que Ele caducou? Pelo menos a Bíblia diz que passaria o céu e a terra, mas a palavra dele não passaria. Ele continua sendo o mesmo. A palavra continua sendo a mesma, a promessa continua sendo a mesma. O que mudou de lá para cá foram os personagens. Hoje somos nós no lugar de Moisés, no lugar de Josué, de Abraão, de Gideão, no lugar de Elias, no lugar de Sansão, no lugar dos homens que por conta de uma fé viva alcançaram as promessas contidas na palavra de Deus. Eu fico revoltado, injuriado, quando eu atendo uma pessoa, quando eu converso com uma pessoa que está com a vida esfacelada, que está com a vida destruída, aquilo ferve, porque eu sei que é a cara do diabo, eu sei que é a imagem do diabo que está ali. Cada reunião que eu venho fazer, eu me coloco no teu lugar, na tua pele. Eu faço a reunião imaginando assim, tem gente aqui que será a última oportunidade dela, a última chance dela, se Deus não aparecer agora, se Deus não se manifestar agora, se Deus não fizer agora, amanhã será tarde demais. Mas será que você vem para a reunião disposto a obedecer a voz de Deus também de uma forma imediata? Porque nós somos imediatistas do céu para baixo. A gente quer rápido as respostas. A gente quer estalar o dedo e Deus aparecer como se fosse o gênio da lâmpada e nos atender. Nós somos imediatistas do céu para baixo. Nós queremos rápido que Deus se manifeste. Nós queremos rápido que Deus cumpra com a promessa. Tem um versículo que diz que não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Tem gente aqui que ela não tem limite em pedir oração para o bispo, para o pastor. Ela não tem limite em querer que Deus se manifeste na vida dela. Ela quer que a gente atenda, ela quer que a gente ore, ela quer que a gente coloque a mão na cabeça dela, ela quer que Deus responda a ela agora. Ela não tem limites. Ela quer logo que Deus se manifeste. Mas ela vive limitada nos seus próprios afetos. Ela vive limitada quando é para vir para o altar. Ela vive limitada quando é para obedecer, sendo dizimista. Porque quando nós falamos de obediência, eu estou falando de fidelidade no dízimo e na oferta. Foi isso que Deus deixou claro lá no livro de Malaquias 3, quando Deus ele disse, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Alguém lá pergunta, mas de que forma eu tenho que me tornar? De que maneira eu tenho que me voltar para Deus? E ele diz, roubará o homem a Deus? Ele vai direto na ferida. Roubará o homem a Deus? E Deus mesmo responde, todavia vós me roubais. E Deus já coloca ali, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí está escrito, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. A palavra de Deus, ela não fica dando volta não.
Deus vai direto na ferida. E tem pessoas que crê na palavra, que vive orando. Eu atendi uma senhora ontem, ela falou, acabei de descer do monte, fazendo oração pelo meu irmão, os 2 irmãos viciados. E olha que, desde que eu me conheço por gente, ela falou, eles são viciados em drogas. Outro dia tivemos que pagar 15 mil para o traficante. Já pagou clínica, não resolveu. Ele acabou de sair de casa dizendo que ia se matar. Mas eu estava lá no monte orando. Muito bonito. Mulher de oração. Aí eu disse assim, e a senhora? Está sendo fiel no dízimo? Ela disse, não. Tem 1 ano que eu não sou dizimista. Eu falei, o que adiantou fazer oração no monte? Perdeu viagem. Deus, ele disse assim, descerei e verei se o clamor que é vindo até mim corresponde com o que vocês têm praticado. Sabe o que Deus estava dizendo? Vocês falam muito e fazem pouco. Sabe o que Deus estava dizendo? Vocês gritam muito, mas não colocam em prática. Você está perguntando assim, ó bispo, quando o senhor diz obedecer, de que forma? Nos dízimos e nas ofertas. Dízimo é você colocar Jesus acima de tudo. Mas se acima de tudo é o dinheiro, que é papel, você sempre vai dar uma desculpa. Você sempre vai deixar para depois. Mas de baixo para cima, você demora para ser fiel. Você demora a obedecer. De baixo para cima, você demora a confiar. Mas de cima para baixo, que é rápido. Quer que Deus apareça rápido. Mas será que você, da mesma velocidade que você quer a resposta, você tem obedecido? Quando Deus te chama para o altar, não é para tirar o pouquinho que você tem. É justamente para te dar o que você ainda não alcançou. Tem gente aqui que Deus já vem pedindo, não é de hoje. Deus vem pedindo para você pegar o seu plano B e botar no altar e ficar só com o plano A de altar, porque o que ele tem no altar é extraordinário. E se já tivesse feito, ele já tinha terminado a obra que ele começou. E não cai na besteira de ouvir a voz do diabo dizendo, mas você já fez. Abraão vinha sacrificando. Abraão, tudo que Deus falava, ele fazia. Levantava o altar, sacrificava, levantava, sacrificava, levantava, sacrificava. E quando Deus deu o filho que ele tanto sonhava, tanto queria, quando ele estava desfrutando, Deus falou mais uma vez, Abraão, ele, eis-me aqui. Pega o filho, teu único filho, aquele que eu te dei. Vai até o lugar que eu vou te mostrar e oferece como sacrifício. Por que Deus estava pedindo a ele algo que Deus tinha dado? Porque Deus queria ver se ele ainda era o primeiro dentro de Abraão, ou se agora que Abraão conquistou o que queria, Abraão tinha deixado Deus de lado. E Abraão não duvidou, não questionou. Abraão não murmurou. Tem gente que por muito pouco ela murmura. Para receber o milagre ela quer rápido. Mas para honrar o altar, para colocar Deus como prioridade, ela murmura. Abraão não falou nem com a esposa dele. Abraão não falou com ninguém. Foi em obediência a Deus. O que eu quero que você entenda aqui agora, nessa reunião, é que Deus não te trouxe aqui para fazer oração, para receber oração e para continuar do mesmo jeito. Mas Deus te trouxe aqui para você se posicionar na fé e alcançar o que está escrito. Sadraque, Mesaque e Abidnego receberam uma ordem com todo o povo, dizendo que quando tocasse qualquer instrumento musical, eles tinham que dobrar os joelhos para a imagem do rei. Só que Sadraque, Mesaque e Abidnego servia a Deus, obedecia a Deus, honrava a Deus, andava com Deus.
Imagine, todos vocês aqui sentados, como se tocasse a música, e você sentado representa todo o povo que dobrou os joelhos para a imagem do rei, e só eu e mais 2 ficamos em pé. Os 3 que ficaram em pé e não se curvaram, imediatamente chamou a atenção de todo mundo. E aqueles que se curvaram para a imagem do rei, foram correr falar para o rei: ó rei, a gente dobrou o joelho lá, mas tem 3 homens aí que não dobraram os joelhos. Sabe por quê? Porque quem não é fiel a Deus, quem não obedece, quem não vive pela fé, tem ódio, raiva de quem obedece. A pessoa que não vive pela fé acha um absurdo quem vive. A pessoa que não é do altar acha um absurdo quem é do altar. A pessoa que não é fiel a Deus, ela acha um absurdo quem é fiel a Deus. A pessoa que não serve, que não sabe quem é Deus, acha um absurdo você estar aqui na igreja uma hora dessa, 10 da noite. Acha um absurdo você devolver o dízimo do que chega nas tuas mãos. Acha um absurdo você estar passando necessidade e você ainda devolve o dízimo, faz voto. Mas os 3 homens não se dobraram. Sabe por quê? Porque eles se posicionaram na sua fé. Quando eu me posiciono na minha fé, não interessa o que vão pensar, não interessa o que vão achar. O rei mandou chamar os 3 e disse para os 3: vocês têm a chance ainda de se dobrar. E os 3 disseram: não vamos nos dobrar para a tua imagem. Nós não vamos. Não adianta. O rei falou: então, acenda a fornalha de fogo 7 vezes mais, porque eu vou jogar vocês 3 lá dentro e eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês. E os 3 disseram: olha, rei, se quiser jogar a gente na fornalha, pode jogar. Se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, vai livrar. Se não quiser, não tem problema. Pode jogar na fornalha, mas nós não vamos negar a nossa fé. Em outras palavras, nós não vamos duvidar da nossa fé. Nós não vamos duvidar do nosso Deus. Nós não vamos duvidar da palavra de Deus. E o rei mandou acender a fornalha 7 vezes mais, mandou amarrar os 3 e jogar na fornalha. E quando o rei olhou na fornalha, a Bíblia diz que o rei viu 4 homens passeando no meio do fogo. Nem um fio de cabelo foi chamuscado. E o rei disse, e o 4º homem parece com Deus, com filho do Deus Altíssimo. Deus não livrou da fornalha, mas Deus livrou na fornalha. Deus pode não te livrar da crise, mas Deus vai te livrar na crise. Deus pode não te livrar do hospital, mas Deus vai te livrar no hospital. Deus pode não te livrar da falência, mas Deus vai te livrar na falência. Porque quando você se posiciona, quando você teme, quando você é fiel, se Deus não descer para te socorrer, se Deus não descer, não aparecer na sua vida, Ele vai ser envergonhado. É o nome dEle, não é o teu não, é o nome dEle que vai ser envergonhado. Mas tem situações que Deus vai permitir você ser lançado na fornalha para ver até onde vai tua confiança. Porque os 3, quando viu o fogo 7 vezes mais quente, podia dizer assim: não, ô rei, é o seguinte, vamos conversar aqui, a gente estava brincando, o senhor sabe que a gente é assim, a gente fala pelos cotovelos, eu já vou dobrar aqui, peraí. Na hora de chegar pertinho, eles podiam arregar. Sim ou não? Mas eles não arregaram. E Deus permitiu para ver até onde ia a fé. Deus permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Daniel não negou a fé. Mas lá na cova dos leões, Deus enviou um anjo e amarrou a boca dos leões. E livrou Daniel.
Você nem imagina o que Deus tem preparado aqui no altar. Você nem imagina a vida abundante, regalada em todos os aspectos que Deus tem aqui no altar. E que você está a um passo de alcançar as maravilhas, você está a um passo de alcançar a grandeza, e ao mesmo tempo parece tão distante. Ao mesmo tempo parece tão longe. Porque justamente na hora de provar a sua fé, de você se posicionar, queira o diabo ou não, goste ou não, eu vou obedecer o que Deus está mandando eu fazer. Porque a sua vontade de pegar o que você tem de valor com a sua vida e colocar no altar, essa vontade é Deus te chamando. E Deus pode me chamar e não chamar minha esposa. Deus pode chamar minha esposa e não me chamar. A fé é individual. Ele diz, vai só, age e ser forte. Vai na sua fé e não se meta na fé dos outros. Não se meta na fé de ninguém. Vai na tua fé. Eu creio, então vai. Eu não creio, então fica. É sim, sim, não, não. É bênção ou maldição. Você não pode ficar dividido em cima do muro. Tem uma área da sua vida morta, que se Jesus der um grito, ressuscita. Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Se Jesus der um grito, ressuscita. Mas Ele está esperando você. Está esperando a sua decisão. Seu posicionamento. Aí, eu dei a folha para você. Está escrito aí no livro de Apocalipse 3, né? No versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Deus conhece cada um de nós. Deus conhece a nossa intenção, Deus conhece a nossa obediência, Deus Ele conhece até o que nós desejamos, até o que vamos falar. Antes de falar, Ele já sabe o que nós vamos falar. Mas Deus está dizendo, você tem nome de que vive, mas está morto. Tem gente que tem nome de que vive. Eu tenho tantos anos de igreja, tantos anos de Bíblia, tanto tempo que eu conheço o Senhor Jesus, mas sua vida está morta. Tanto tempo que eu creio na palavra do meu Deus, como a senhora foi lá no monte orar, tem nome de que vive, mas está morta. Está faltando posicionamento. Está faltando posicionamento, decisão. Tem gente na sua casa que sabe que você veio aqui para essa reunião. Tem nome de que vive, está indo lá na igreja, está indo buscar Deus. Mas está com a vida morta. Porque justamente na hora de se tornar para Deus, na hora de se tornar para Jesus, na hora de se tornar para a fé, não está fazendo isso. Teve um pastor que pediu para eu entrar por telefone para falar com ele no programa de rádio que ele tem no litoral norte de São Paulo, e pega a rádio, pega uma parte na Bahia, uma parte no Paraná. Eu fiquei 1 hora falando com ele, na segunda-feira. Na segunda ou na quarta? Não foi na quarta-feira. Eu fiquei 1 hora falando com ele, no ar. E da fé, e isso, e aquilo. E falei exatamente dessa maldição que a pessoa tem nome de que vive, de que é crente, de que é cristão, de que é evangélico, mas não é fiel nem no dízimo e nem na hora que Deus chama para o desafio. E a vida é uma derrota. E falei para ele assim, o senhor vai dar o telefone aí agora da rádio, o zap da rádio. Se não tiver ninguém escrevendo aí, falando assim, sou eu essa pessoa que tem o nome de que vive, que sou evangélico, que estou na igreja, que conheço a Bíblia,
e que eu estou há 6 meses para cima, 3 meses para cima, sem devolver o dízimo, com o dízimo guardado sem devolver. Eu falei, se não tiver ninguém mandando essa mensagem, eu como a Bíblia aqui agora. Já que a gente está ao vivo, eu vou comer a Bíblia e vou servir o diabo. Porque Deus não está falando com essa pessoa por acaso. E ele deu lá o número, começou a chegaram 700 e poucas mensagens, que ele leu, algumas dizendo, dízimo guardado há 6 meses, pessoas que, desde que nasceram no berço evangélico, ela não consegue ser fiel a Deus, e a vida de ponta cabeça. E as outras mensagens, ele disse, eu não vou conseguir ler aqui agora no ar. Eu respondo depois, mas já tem um monte aqui, nessa mesma situação. E você está tendo a chance de obedecer para mudar de história, para mudar de vida. Eu disse aqui, se eu não me engano, na quarta-feira, eu falei, se não tiver ninguém aqui que vai levantar a mão e vai dizer, bispo, sou eu essa pessoa que Deus está mandando, que Deus está pedindo, o chão dos meus pés, o que eu tenho de maior valor financeiro, com a minha vida e colocar no altar, porque Ele quer operar na minha vida maravilhas. Eu falei, se não tiver ninguém aqui que Deus falou isso com você, eu como a Bíblia aqui agora. Quem estava aqui quarta-feira? Não foi isso? E algumas pessoas levantaram a mão e disseram, não sou eu. Deus tem falado para eu fazer. E por que você não faz? Você está esperando o quê? O altar está aqui. O altar é lugar de tirar foto. Amém? Essa é a definição de altar. Lugar alto para tirar foto, é isso? Definição de altar. Lugar alto para sacrifício. Essa é a definição de altar. É você sacrificar a sua vida. Ficar na dependência de Deus. Mas o que Ele tem no altar tem que entrar na sua vida. Tem nome de que vive, mas está morto. Morto. E o Deus que nós servimos é Deus de morto? Ou Deus de vivo? Está escrito aí, Lucas 20, 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Porque para Ele todos vivem. Você está vivo ou está morto? Sua fé está viva ou está morta? Hã? Hein, gente? Porque se a sua... Ou você está com dúvida? Porque se a sua fé está viva, então a área da sua vida que está morta tem que viver também. Se a tua fé está viva, se você está disposto a obedecer, a área da sua vida que está morta, que tem um espírito que está aí prevalecendo, um demônio que está aí predominando, ele vai ter que sair agora. E o Deus da vida vai te dar vida. E o Deus dos vivos vai fazer com que você saia aqui com a sua vida transformada, já nessa noite. Porque para Ele mudar a sua vida, Ele não precisa de prazo. Para Deus mudar a sua história, Ele não precisa de prazo, não. Ele vai mudar é agora. E a oração que nós vamos fazer agora é para arrancar o espírito da morte, o espírito da dúvida, o espírito da incredulidade, da infidelidade. O espírito que não estava deixando você se colocar no altar. E só de você, preste atenção, decidir ser fiel a Deus, no seu dízimo, no seu voto, no seu sacrifício, na sua oferta, com a sua vida no altar, nesse momento, onde tiver morte na sua vida, vai ter que sair. E se não sair pela tua fé, vai sair pela minha fé. Mas essa maldição não vai ficar. Esse tormento não vai ficar. Esse sofrimento não vai ficar. Então, eu vou perguntar de novo, qual é a área da sua vida que está morta? Você vai escrever aí nesse papel. Ou se você não tem, você vai pegar um papel e vai escrever, qual é a área que está morta, que você quer que viva, que você quer que ressuscite. Bispo, meu casamento está morto, só tem nome de que vive. A gente está lá no papel casado, mas dentro de casa a gente não tem intimidade, não tem alegria, não tem paz. Quando está longe tem saudade, quando está perto tem raiva. Qualquer palavrinha estoura uma bomba dentro de casa. Tem nome de que vive, tem nome lá, empresa tal, mas está morta, está endividada, está quebrada, está falida, não anda. Tem nome de empresário, mas vive pior que empregado. Está doente, desenganado pela medicina. Mas se a sua fé é viva, se você crê num Deus vivo,
se você confia nesse Deus, e você está disposto a obedecer, essa maldição vai sair agora. Se não tiver caneta para escrever agora, depois você vai escrever. Mas nessa oração você vai mentalizar qual é a área da sua vida que está morta. Fique em pé, por gentileza. E pensa na área da sua vida que está morta. Pensa no dia que alguém rogou uma praga, no dia que você achou um trabalho. Pensa no dia que a sua vida virou do avesso. Feche os olhos e obedeça. Pensa agora justamente no seu maior problema. Naquela área da sua vida que parece não ter solução, que parece não ter mais jeito, que está morta. Vida sentimental está morta, vida financeira está morta, saúde, espiritual. Assim como você está mentalizando agora a área da sua vida que está morta, você vai imaginar na sua mente, na sua cabeça, o altar aqui do Hospital da Alma. E você, do fundo da sua alma, você vai falar agora para Deus o seguinte. Você vai dizer: meu Deus, fala comigo. Meu Deus, mostra o que eu tenho que fazer nesse altar para minha vida estourar, arrebentar, para minha vida mudar, para o teu nome ser glorificado. Em espírito, você está falando do fundo da alma para Deus. Meu Deus, me diz o que o Senhor quer que eu coloque no altar, além da minha vida. Qual é o voto de sacrifício? Qual é o voto de sangue que o Senhor quer que eu coloque no altar, para acabar agora com essa morte na minha vida, para acabar agora com essa aflição na minha vida? Fecha os olhos e pensa isso, fala isso com Deus em espírito. Em pensamento você está dizendo: meu Deus, o que o Senhor quer, além da minha vida, que eu coloque nesse altar como voto de sacrifício, para mudar minha vida agora, para mudar a minha situação agora, para acabar com essa morte existente na minha vida agora. E Deus, na tua alma, Deus ele vai falar o que é para você um voto de sacrifício. Ele vai falar para você o que é o seu plano B, que você colocando no altar, você vai ficar só com o plano A de altar. Para um é o salário, para outro é uma renda, para outro é o dinheiro guardado, é o dinheiro aplicado, é um bem. Mas isso aí é nada comparado à vida que Ele vai te dar. E só dessa pessoa ter decidido, meu Deus, ouvir a tua voz, a morte desaparece da vida dela, a morte desaparece dos caminhos dela. Diga: espírito da morte, fique debaixo dos meus pés, esteja debaixo dos meus pés. E quem crê, diga: assim seja. Amém. Amém.